jornalista e eu trabalhei durante muitos anos em revistas, mas especificamente nas revistas da Editora Abril. Trabalhei na Veja, na Playboy, na Cláudia, tive uma passagem pela Marie Claire, também na Globo. E eu trabalhei durante boa parte da minha carreira, o que eu mais fiz foram entrevistas. E em determinado momento da minha carreira, eu comecei a fazer muitas entrevistas com celebridades, especialmente depois que eu entrei na Playboy. E eu fazia aquelas entrevistas longas, em que eu ficava muito tempo com as pessoas e tal. E, de uma forma geral, eu sentia no discurso das celebridades, quer dizer, o meu grande desafio nessas entrevistas era furar o bloqueio da celebridade, ou seja, há um momento em que as pessoas que dão entrevista ficam desempenhando um papel, né, no caso das celebridades, dos políticos, enfim, das pessoas que contam com assessores de imprensa e assessores de imagem, elas desempenham um papel que não necessariamente foi criado por elas. Então, você entrevista um personagem construído, né? Então, o grande desafio era me aproximar das pessoas de verdade, dos seres humanos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sentia muita falta de conversar com pessoas de verdade. Eu sempre tive muito interesse por gente, é uma das razões pelas quais eu também jornalista. Acho que todos os jornalistas, e você e os seus colegas devem ter esse mesmo interesse por gente. E eu tinha muito interesse pela história das pessoas e sentia falta de conversar com pessoas que não estivessem ali desempenhando um papel ou utilizando uma máscara, né? Então, geralmente, o que acontecia com muita frequência na minha rotina profissional, às vezes eu ia fazer uma entrevista, digamos, com o ministro, e muitas vezes o motorista do ministro era mais interessante do que ele. Tinha uma história de vida mais bacana e se revelava de forma muito mais verdadeira. Então, esses personagens secundários, que não eram os protagonistas das histórias, sempre me interessaram muitíssimo. Sempre tive muito interesse pelas pessoas, especialmente pelos anônimos, né? E aí, em determinado momento, eu saí da Editora Abril para seguir uma carreira como freelancer. E o Daniel, que é o meu sócio nesse projeto, eu o conheci na Playboy e ele também tinha esse mesmo interesse em conversar com pessoas, em anônimos. Ele já havia feito um projeto que se chama Me Dê um Conselho, em que ele colocava urnas pelo centro de São Paulo. As pessoas escreviam conselhos e depois os melhores conselhos foram compilados em um livro. E aí, nós dois com essa mesma demanda, essa mesma vontade, acabamos. Óbvio que não foi assim automático, mas depois de muitas conversas acabamos pensando na ideia de fazer o Fale com Estranhos, porque era em vídeo, que era uma linguagem nova para a gente, que nós dois que viemos do impresso, né? Eu vou vir entrevista que eu mais gosto de fazer, tinha os anônimos, e assim conversa vai, conversa vem, cerveja vai, cerveja vem, e a gente viajava muito a trabalho juntos, porque nós montamos um estúdio de comunicação, e aí tivemos a ideia de fazer o Fale com Estranhos, né? E aí, um certo dia, nós começamos a fazer alguns testes muito experimentais, uma viagem que fizemos para Macapá, e aí gostamos muito do resultado e fomos, vamos fazer, vamos colocar nas redes sociais e vamos ver o que acontece. E começou de forma muito diletante, assim, a gente fazia pelo prazer, e foi muito surpreendente porque a primeira vez que nós fomos para a rua, oficialmente com o Fale com os Trans, foi em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, e nós não tínhamos a menor ideia do que fosse acontecer, né? A gente havia combinado que íamos sentar no Parque do Ibirapuera, colocar a placa, olá, vem aqui, Fale com os Trans, e nós tínhamos a possibilidade de convidar as pessoas para dar entrevista, mas aí era meio esquisito, porque eu não sabia como explicar, é um site, é um perfil no Facebook, vai virar um documentário, eu ficava sem saber o que dizer para as pessoas, porque eu queria entrevistá-las. E a gente colocou a placa e foi muito curioso, porque as pessoas se aproximaram. Elas viram o banquinho, uma câmera de vídeo, uma placa com convite. Lá, vem aqui, fala com estranhos. Elas se voluntariaram. Então, a gente nem precisou se dar esse trabalho. Quer dizer, elas se aproximavam, perguntavam o que era, e aí nós explicávamos. Aí era muito mais fácil, porque a pessoa já tinha interesse. E nesse primeiro dia foi assim. Basicamente foi isso. As pessoas chegavam, sentavam, a gente explicava e elas contavam a história. E foi muito surpreendente mesmo, porque, assim, do ponto de vista jornalístico, né, acho que é interessante dizer isso, porque é para uma turma de estudantes de jornalismo, é muito desafiador quando você entrevista alguém sem cumprir o ritual convencional de uma entrevista. Ou seja, eu entrevisto uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja, de onde ela vem, o que ela faz, o que ela gosta. Não tem uma pauta, não tem aquela pesquisa que a gente sempre faz com a pessoa quando vai entrevistá-la. Então é tudo no escuro. E a primeira pergunta que eu sempre faço, até para me situar um pouco, é quem é você? Peço para que a pessoa se apresente.
E aí o projeto foi ganhando corpo, né? Tivemos essa primeira experiência no Parque do Ibirapuera, que foi muito legal, nós gostamos muito do resultado. E já nessa primeira oportunidade, uma pessoa confessou que tinha um pai que era racista, um outro chorou quando lembrou do pai que morreu de câncer, uma outra menina contou uma história muito engraçada. Enfim, foi um bom, digamos assim, uma boa amostra da, da, da vida urbana em São Paulo. Foi muito interessante. Aí nós tomamos gosto e continuamos indo e postando os vídeos, enfim, e a coisa foi crescendo, as pessoas foram se interessando. E nós continuamos nesse mesmo ritmo, fazendo o projeto de forma diletante, ou seja, a gente faz por puro prazer, nós não ganhamos rigorosamente nada com isso. É, fazemos e quando a nossa rotina de trabalho permite, e sempre com esse interesse muito grande das pessoas em darem entrevista. E aí nós percebemos também, aí agora respondendo a sua pergunta sobre as redes sociais, tentando responder. O que, à medida que a gente foi colocando os vídeos, né, e as pessoas foram se manifestando, o que elas sempre diziam era como o brasileiro é um povo interessante. As pessoas ficavam muito emocionadas e tocadas com as histórias dos outros, porque elas viam verdade naquelas histórias. Né? Então, elas sempre, os comentários eram: ah, eu já passei por isso, eu entendo você, ou como é bom ver pessoas comuns e reais contando suas histórias verdadeiras. Elas se interessavam muito pela história do outro, também porque era uma forma que elas tinham de se ver no depoimento do outro. Né? Então, aqueles depoimentos acabaram despertando não só aquele sentimento de identidade, que você, né, você se reconhecer na história do outro, como uma série de outras questões, como compaixão, como solidariedade em relação ao sofrimento do outro, ou as pessoas gostavam de ouvir histórias engraçadas, ou gostavam especialmente quando os entrevistados, né, isso é muito comum, quando os entrevistados revelam suas fraquezas e as pessoas se sentem acolhidas porque percebem que há outras pessoas como elas que sentem fraquezas, enfim, é um sentimento de um certo pertencimento, né, a um grupo. Você percebe, os dramas não são só meus, há outras pessoas como eu, e é interessante como as pessoas se interessam realmente por histórias de anônimos, de pessoas que elas nunca viram antes. Agora, por que isso acontece exatamente? Eu acho todos nós temos interesse no outro, né? E durante muito tempo a imprensa ela, ela perfilou pessoas, né? Se dedicou muito a apresentar perfis de pessoas célebres, as celebridades, as pessoas famosas. E aí vem com aquilo que eu estava começando no começo desse nosso papo, que são pessoas que não se apresentam da forma como elas são de fato. E acho que houve uma overdose de interpretação, né, pelos reality shows, pela própria forma como os famosos são assessorados, tem um discurso muito parecido. E mesmo nas redes sociais, quando as pessoas se apresentam nas redes sociais, elas se apresentam de uma forma muito editada, né? Todos nós somos muito felizes, estamos viajando pelo mundo no Instagram, ou temos um fim de semana maravilhoso, comemos nos melhores restaurantes. Ou seja, a edição que nós fazemos das nossas vidas nas redes sociais também é uma edição falsa, né? É uma edição interessada como toda edição, né? Então, Fale com Estranhos tem essa característica de ser muito nu e cru. As pessoas estão andando pelas ruas, estão suadas, sujas, e chegam lá, do jeito que elas estão, gravam, não tem maquiagem, não tem preparação, e elas falam aquilo que elas sentem, porque elas são surpreendidas pelas perguntas, então é muito verdadeiro. E acho que isso é o que as pessoas sentem falta. E projetos como esse, projeto como o Humans of New York que você citou, eles são projetos que mostram a tal da vida como ela é. Né? Então, não sei se fiz muita volta e não respondi essa pergunta, Não, você mas falou sim. a minha leitura é mais ou menos essa. Uhum. Ah, ok então, Adriana. Eu acho que basta mesmo. Ajudou bastante, né? E parabéns pelo projeto. Eu gosto muito mesmo. Eu acompanho assim todo dia. Fui eu que dei sugestão pro meu grupo do projeto. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Uhum. E boa sorte lá na sua apresentação. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Ah, não, tudo bem, sim. E muito obrigada mesmo. Imagina, eu que agradeço. Tchau, até mais. Tchau, beijo, tchau. Beijo.